Bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre termologia, certo? Quando vocês escutam a palavra termologia, vocês lembram do quê? O que a palavra termologia lembra? Termômetro, o que mais? Temperatura, o que mais? Então, a gente vai começar o estudo da termologia, tá? Hoje. Primeiro, para a gente, então, iniciar os nossos debates, nós vamos começar com a discussão inicial. Precisa dar zoom aqui para a gente ler? Vamos começar aqui, então. É uma tirinha do Garfield. Ele fala assim, ó. Ufa, o que está acontecendo com ele aqui? Hã? Ele teve um sonho? O que está acontecendo aqui? O que é esse daqui do lado dele? Suor, muito bem. Ele está suando. E aí? Deixa eu voltar aqui para cá. Eu vou ter que ficar voltando minha... Aí fala assim, nossa, que dia o quê? Quente. Ele continua? Suando. Ele fala assim, ó, não são nem 11 horas e está o quê? Sufocante, né? Calor. Estou derretendo. Como pode um ser vivo suportar isso? Todos esses tirinhas mostram pra gente que o Garfield está com o quê? Calor, né? Está com muito calor. Nossa, que dia... Ah, não, aqui embaixo, né? Ele fala assim, bom dia, esse aqui é o John, dono do Garfield. Bom dia, dorminhoco, aqui está o seu... Aí ele dá um gole no café e fala o quê? Como assim? Se o ambiente está quente e o café está frio? O que vocês acham que aconteceu? Hã? O que aconteceu aqui? Estava quente com a temperatura dele? Estava quente? Ou estava frio com a temperatura dele? Isso, temperatura do quê, Isadora? Isso, muito bem. Então, olha só. Vamos responder, então, de acordo com a que a gente viu aqui na tirinha. A temperatura do ambiente aqui do Garfield é alta ou é baixa? Alta. Por que alta? Estão suando, né? Então, a temperatura a gente pode deduzir que é alta para os padrões que estão acostumados. Em sua opinião, a temperatura do café que ele tomou aqui é alta ou é baixa? Por que baixa? Porque está frio. Porque está frio, exatamente. Por que Garfield diz que o café está frio? Porque não estava o quê? Na temperatura que ele acostuma tomar. Então, ou pode ser que a temperatura do café esteja mais baixa que a do corpo dele. Ele falou que ele está frio. Então, ó, considerando a temperatura do nosso corpo, a temperatura do ambiente e a temperatura do café que a gente gosta de tomar, como que a gente determina o que é quente e o que é frio para nós? Como é que a gente sabe o que está quente e o que está frio? Sensação, muito bem. Sensação. Deixa eu até pegar uma caneta aqui, caneta. Através de uma sensação. Sensação, como a gente está falando de calor, a gente vai colocar o nome nela assim, ó, bonitinho. Sensação térmica. E essa sensação térmica depende do quê? O que é quente para você? Mas que temperatura? 40 graus? 40 graus é quente? Mas aí, ó, pra Ana... Passou dos 20? Então, pra Ana Carey é 20 graus Celsius. Quem mais? Dá mais aí? Quem dá mais? Quem dá menos? Hã? Quanto? 28. E o que é frio? Abaixo de 20? Uai, você só quer o 20 graus, você quer nem mais? Então, ali pro Samuel é 10 graus. Quem mais? Se tiver, assim, 15 graus, já morri, tá? 10 graus eu não venho trabalhar. Decreto, assino decreto. Hã? 17? Então, olha só, o que aconteceu aqui? A gente tem aqui sensação térmica, ela depende de quem? Depende da pessoa. E também depende, sabe do quê? De quão adaptado você está. Então, é uma adaptação da pessoa. Quem nasce, por exemplo, no Mato Grosso, no Piauí, tem uma adaptação diferente de quem nasce aqui em Goiás. Por quê? Porque lá a temperatura ambiente é sempre maior. Lá o costume, 38, 37, 40 graus, 43 graus, que a gente não está tão acostumado aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, para nós, a média de temperatura é de 27 a 32 graus, mais ou menos, né? Que é o que a gente tem aqui.
Em São Paulo, o interior de São Paulo é menor ainda. Então, o pessoal lá, o costume deles, se chegar a 30 graus, estão morrendo. Então, para nós, 30 graus tá ok, né? Tá ruim, mas tá bom. Lá para eles, 30 graus, é como se fosse 40 aqui para nós. Então, ele depende também de uma adaptação de ambiente de uma pessoa. Quem nasce na Groenlândia? Groenlândia é só gelo, só graus negativos. Você acha que ele vai acostumar com o calor daqui do Brasil? Não, né? Então, também depende de onde você nasce, né? Da adaptação que você tem do clima. E aí, tem um outro fator, que pode ser que todo mundo aqui seja de Goiânia, nasceu em Goiânia, é acostumado com o calor daqui, mas eu ligo o ar-condicionado, um reclama, o outro fala que tem que diminuir, o outro fala que tem que aumentar. Isso também depende, sabe do quê? Do nosso próprio... Isso. Que tem a ver com como a gente metaboliza o calor, tá? O nosso metabolismo. Então, calor não é sensação térmica. O que a gente está chamando de calor no nosso dia a dia, porque calor, para cada um vai ser um valor diferente. Mas para nós, no nosso dia a dia, isso não é calor. Isso é o que a gente acabou de falar? Sensação térmica, certo? E o que é calor, então? O que será que é calor? Então, ó, a área da física que vai estudar o calor se chama termologia. O que a palavra termo significa? A palavra termo significa o quê? Calor e temperatura. E o que logia significa? Logia significa o quê? Estudo. Tudo que tem logia, logia significa estudo. Então, termologia é o estudo do calor e da temperatura. Olha um cafezinho aqui. Vamos lá, os conceitos básicos. Olha aí no seu caderno, eu escrevi, acho que foi de laranja. Olha aí, o que é calor mesmo? Calor é o quê? É uma energia térmica e trânsito que flui do corpo de maior temperatura para de menor temperatura. Então, ó, a palavrinha aí que eu coloquei no caderno para vocês, que eu até esqueci de colocar aqui. É uma energia térmica em trânsito. Trânsito é o quê? Movimento, exatamente. E ela só vai existir se houver diferença de quê? Isso. Então, olha só, se eu encosto aqui nesse metal e ele está frio, é porque o meu corpo está numa temperatura maior que o metal. E aí nós vamos trocar calor. A minha mão vai esfriar e o metal vai esquentar, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quando ficar a mesma temperatura, não existe mais calor. O calor deixa de existir. O calor é igual a zero. Olha o que está acontecendo nesse gelo aqui. Olha só colocou o gelo no copo, o que está acontecendo com ele? Por quê? Temperatura do quê? Isso. Então, a temperatura do ambiente, quanto vocês acham que é a temperatura desse ambiente aqui? Chuta pra mim. 30 graus? 32 graus? Ok. Qual que é a temperatura do gelo para ele ficar sólido assim? Sabe quanto que ele tem que ficar, pelo menos? 0 graus Celsius. Então, olha só. Para que o gelo derreta, o ambiente tem que fornecer calor para quem? Para o gelo. Até que ponto? Até que a água derretida do gelo fique na mesma temperatura do ambiente. Ele vai fornecer calor para o gelo até que ele fique na mesma temperatura ambiente, certo? Assim também é quando tem dois corpos em contato, né? Se você pegar o gelo na mão, o que vai acontecer com o gelo? E a sua mão? Por que ela fica gelada? Ela perde calor e esse calor vai para o gelo, certo? Alguma dúvida? Quem tem maior temperatura cede calor para quem tem menor temperatura. O que é temperatura, então? Ela mede o grau de agitação das moléculas, certo? Olha só, diga. Pro outro. Olha só aqui nesse termômetro, aqui eu tenho mais ou menos zero não, aqui tem uns 10 graus, aqui tem uns 20 e aqui tem uns 40. Tá dobrando a temperatura. Olha só o que aconteceu com o movimento. 10 graus tem pouco ou muito movimento? Pouco, tá vendo as moléculas mais ou menos assim, né? Faz nada. Quando ele chega a 20 graus Celsius, o que acontece? Começa a se mover um pouco mais. E quando chega a 40? O movimento é maior. Quanto maior a temperatura, maior quem? Maior quem? O movimento das moléculas. Vocês podem perceber que os alunos ficam mais quietinhos, né? As moléculas ficam menos agitadas. Quando tá calor, né, as moléculas se agitam, né, Ana Isabela e Luiz? Conversa comigo. Vocês ficam conversando, eu não sei nem o que vocês estão falando.
Vamos lá, um pouco de história. Essa parte não tem no caderno de vocês, só trouxe para a gente ilustrar um pouquinho o percurso do estudo do calor. Que século que é esse? 17. E? No século 17 e 18, acreditava-se que calor era o quê? No século 17 e 18, o pessoal achava que calor era partícula. E essa partícula se chamava flogisto. Esse flogisto era liberado pelos corpos quando eles entravam em combustão. Por exemplo, vocês pegavam um amontoado de madeira e aí colocavam fogo na madeira. Quando eles iam olhar, a cinza da madeira tinha uma massa menor do que a madeira em si. Por quê? Porque grande parte dos gases eram liberados na combustão. E aí eles chamavam esse fluido, porque eles não sabiam o que eram os gases, achavam que era esse fluido, chamavam ele de flogisto. Depois, o Lavoisier disse que existia um fluido sutil. Como que esse fluido sutil ele era? Ele saía do corpo que tinha maior temperatura, né? Corpos quentes, e eles iam para os corpos frios. Por isso que a palavra flui. O calor flui, porque a gente herdou esse flui do fluido, né? Como se o calor ainda fosse fluido. Mas a gente sabe hoje em dia que não é. Agora, esse físico aqui anglo-americano, o Benjamin Thompson, o que ele fez? Ele falou assim, olha, quando a gente vai fabricar canhões, né, e os latões eles são perfurados, eles se aquecem. Então, não pode ser uma partícula que sai de um corpo e vai para outro, porque inicialmente, tanto a broca quanto o latão estão na mesma temperatura. E aí, quando a broca perfura o latão para produzir um canhão, ela aquece. Então, não pode ser uma partícula, tem que ser outra coisa. Então, calor não é partícula, calor tem que ser outra coisa. E aí vem um físico, não sei se vocês lembram do ano passado, se chama James Joule. O que o Joule fez? Ele pegou assim, ó, um copo, um sistema assim, ó, termicamente isolado, e encheu de água. Na tampa, ele colocou aqui assim, ó, um bichinho que ele rolou um barbante. Na ponta do barbante, ele colocou um peso e na outra ponta do barbante ele colocou outro peso. Dentro da água, ele colocou assim, ó, uma haste e ele colocou várias pás aqui nessa haste. O que ia acontecer? O que vocês acham que ia acontecer? À medida que ele soltasse o peso, o que o peso ia fazer? Ia desenrolar o barbante ia enrolar essa haste aqui, essa haste ia girar essas pás e essas pás iam mover a água que estava aqui dentro. E aí o que ele colocou aqui para medir a temperatura? Colocou um termômetro. O que ele percebeu? Que à medida que os pezinhos iam descendo e as pazinhas iam movendo a água, a temperatura do termômetro ia subindo. Ou seja, o movimento dessas pás aqui produziam aumento de temperatura. Logo, havia calor envolvido aqui. O que ele descobriu? Que o movimento gerava calor. Mas esse movimento, quem lembra do ano passado? Movimento é o quê? Movimento é o quê? Isso, movimento é energia. Se movimento é energia, calor é o quê? Energia também. Se eu posso transformar calor, né? Se eu posso transformar energia em movimento, calor em movimento, quer dizer que eu posso transformar movimento em calor também. Então, Joule descobriu que, na verdade, calor era energia e não uma partícula. A gente acabou de estudar, né? Aquilo que é partícula não é energia. Aquilo que é energia não pode ser partícula, né? Eu só posso transformar em movimento aquilo que tem energia. Então, calor, logicamente, era energia. Aí ele descobriu, olha, movimento vira energia, vira calor. Quer dizer que eu posso transformar calor em movimento? Aí foram que surgiram as máquinas térmicas. A primeira vez que o homem criou uma máquina que não era movida por animais, que eram movidos através da energia da combustão, tá? Hoje, calor a gente sabe que calor é energia transferida, né? Entre corpos com diferença de temperatura. E a temperatura está associada ao movimento das partículas, que podem ser átomos e moléculas, certo? Os dois vão trocar calor, os dois corpos em contato, até que os dois cheguem aonde? Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico mesmo? Isso, muito bem. Mesma temperatura. Calor existe até que a temperatura fique igual, certo?
Para medir as temperaturas, nós usamos o que a gente chama de escalas termométricas. Quais são as escalas termométricas? Existem muitas, infinidade de escalas termométricas. Todas quantas vocês quiserem. Você pode até inventar a sua própria. Escala Cálita, por exemplo. Pode inventar, só não pode pôr o K, porque o K é do Kelvin, tá? Pode pôr escala K. E aí, as três que a gente mais conhece aqui é a escala do Celsius, do Fahrenheit e do Kelvin. Esse daqui foi o cara que inventou do Celsius, Daniel Celsius. Este daqui é o cara que inventou a Fahrenheit, é o Gabriel Fahrenheit. E esse daqui é o William Thomson, que é o Lord Kelvin, que inventou a escala Kelvin, certo? Cada uma delas é de uma origem diferente. A Celsius é a escala que nós usamos aqui aonde? No Brasil. E nos países que eu coloquei no caderno de vocês, de origem o quê? Latina, né? Quais são os países de origem latina? Eu trouxe minha garrafa. Quais são os países de origem latina? Latina, de forma geral. Brasil, o que mais? Argentina, o que mais? Bolívia, Paraguai, Itália, Espanha, todos os países que têm a língua mais ou menos parecida, né? Como que o Celsius criou a escala? Ele usou a água, então ele falou assim, ó, vou chamar de 0 o ponto que a água entra em fusão e vou chamar de 100 o ponto que a água entra em ebulição. O que é fusão? O que é fusão? É sólido para líquido. Então, ferro fundido é quando você pega o ferro sólido e transforma ele em líquido. Ou quando você pega o gelo sólido e derrete, transforma ele em líquido. O que é ebulição? Ebulição é o quê? Parou? Gasoso. Líquido para o gasoso, certo? Então, ele chamou de 100 o ponto de ebulição da água e ele chamou de 0 o ponto de fusão da água, certo? Já o Fahrenheit é uma escala usada nos Estados Unidos e também em países de origem anglo-saxônica. Quem que são esses? Hã? O que é anglo-saxônica? Não sabe? São os países invadidos pelos bárbaros. A Inglaterra, a Holanda, todos aqueles países ali do norte, né? Do norte europeu. Os ingleses, os irlandeses, os da Groenlândia, por exemplo, os groenlandeses, provavelmente. E todos eles são países de origem anglo-saxônica. E eles vão usar a escala Fahrenheit. A Alemanha também, tá? São países que têm origem nos bárbaros, certo? O Fahrenheit, existem muitas historinhas aí que falam que o Fahrenheit queria que a temperatura corporal da esposa dele fosse 100 graus Fahrenheit. Só que isso é um mito, o pessoal não sabe se isso é verdade, né? Então eles preferem acreditar, a ciência prefere acreditar que ele baseou-se a sua escala na reação da amônia. Sabe a amônia para descolorir o cabelo? Então, baseado na reação química da amônia, ele criou as suas escalas. Se a gente for comparar com a Celsius, o 32 graus Fahrenheit equivale ao 0 graus Celsius e o 212 graus Fahrenheit equivale aos 100 graus Celsius, certo? Já o Kelvin, não, o Kelvin é todo invocado. Ele não quis criar uma escala graduada, ele quis criar uma escala que ele chama de absoluta. Como assim? Baseada no próprio movimento das moléculas. Então, não tem grau, olha só. Celsius tem grau, Fahrenheit tem grau, mas Kelvin não tem grau. É porque ele é uma escala absoluta. Se eu escrever aí para vocês, escrevi no quadro, mas o 0 Kelvin representa o quê? Olha aí. O que é o 0 Kelvin? O que é o 0 Kelvin? Representa isso, nenhum movimento molecular, tá? Ou seja, não existe temperaturas negativas. Na escala Kelvin só existe temperatura positiva. Se a gente for comparar com a Celsius, o 273 Kelvin equivale ao 0 graus Celsius e o 373 Kelvin equivale aos 100 graus Celsius,
certo?